Meus irmãos, que bom nós podemos desfrutar de um ambiente confortável, né? A gente está vendo aí o calor que tem feito e Deus tem dado graça de nós termos aqui recurso para termos conforto para ouvirmos a palavra do Senhor, em contraste com o que nós vamos ouvir nesta manhã, né? Os irmãos estavam passando uma hora difícil. Vamos orar mais uma vez ao Senhor para que o Senhor nos conceda a graça, né, de expormos as Escrituras com fidelidade ao Senhor, né? Pai, nós diante do Senhor estamos, pedimos que o Senhor nos sustente mais uma vez, que o Senhor nos conceda a graça, Pai, de sermos fiel na exposição da Tua Santa Palavra. O Senhor sabe, Pai querido, da necessidade de cada um que aqui chegou. Eu peço que o Senhor fortaleça o cansado, dê alegria àquele que se encontra entristecido, ânimo ao desanimado, ó Deus. E que o Senhor, acima de tudo, continue se revelando, Pai, através da Tua santa e preciosa palavra. Ganha, Pai, os corações que ainda não Te conhecem. E, acima de tudo, glorifica o Teu santo nome. Sustenta aquele que há de falar também, ó Deus, para que o Teu santo nome possa ser glorificado em nosso meio. Assim oramos, agradecidos por esse momento precioso e na total dependência da direção do Teu Espírito Santo. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, chegamos aqui ao final do capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Eu peço aos irmãos que abram as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 7, do versos 25 até o 40. O tema para esta manhã: conselhos aos solteiros e viúvas. Eu louvo a Deus pela pregação expositiva, porque é uma maneira bastante abrangente de Deus tratar de todos os assuntos que são importantes para a vida da igreja e que vai alcançar uma parcela de irmãos que talvez de outra forma não tivessem tantas oportunidades assim. E o apóstolo Paulo, como já foi dito aqui nesta manhã, né? Ele se gastava em prol dos irmãos, pelo grande amor que ele tinha pela igreja de Corinto, e olha que era uma igreja complicada. Eu vou trazer um contexto, antes de nós entrarmos na Escritura, para os irmãos se situarem do que nós veremos nesta manhã, do que nós já vimos e do que nós vamos ver também. Paulo, quando ele trata desse final do capítulo 7, já do 25 em diante, ele vem tratando desse conselho baseado em 3 situações, tá? A primeira delas era a situação da igreja de Corinto, né? Da cidade de Corinto. Era uma cidade extremamente pervertida, uma cidade onde a vida, a promiscuidade sexual era muito grande. E isso estava envolvendo ali todos os moradores daquela região, e os irmãos estavam sofrendo muito com essa situação, essa erotização, né, que era muito escancarada. Para você ter uma ideia, havia ali na cidade de Corinto 2 monumentos erguidos em prol do corpo, né? Um nós sabemos muito bem que era o templo de Afrodite, onde havia até mesmo as prostitutas cultuais, e havia também o templo de Apolo, que era outro voltado mais para o lado do homem, né? A erotização do corpo, e isso acabou de alguma forma incentivando aí a promiscuidade sexual para o lado dos homens, né? E aí imagine, irmãos, para nós que temos filhos em idades aí de crianças, adolescentes e jovens, como era para os irmãos criarem filhos num ambiente difícil como esse. Então, Paulo traz essa instrução com todo carinho, e nós vamos ver que essa instrução, como ele já trouxe uma parte geral, e agora ele vai especificando justamente ele trata das virgens, na verdade, se referindo aos jovens, né, solteiros, como eram tratados naquela época. Segundo ponto aí, os cristãos passavam por uma situação muito difícil de perseguições sérias, não era perseguição do tipo, você não pode escrever a respeito de fulano na internet. Isso aí não é perseguição diante do que os irmãos estavam passando.
Era do tipo que os irmãos perdiam esposa, perdiam os filhos, eram levados, simplesmente chegava lá, está preso, levava preso e não tinha a quem recorrer. Perdiam seus bens eram confiscados, e além de perderem a liberdade e até mesmo a própria vida. Né? Pra você ter uma ideia, os sindicatos que já existiam na época, eles simplesmente, quando se migrava do judaísmo para o cristianismo, os líderes do sindicato já diziam para as empresas, a partir de agora, fulano não pode mais ser contratado pelas empresas. E aí imagina como era sustentar filho, né, esposa, sem a renda. Então essa era a situação que os irmãos estavam vivenciando. E Paulo está tentando explicar para os irmãos ali que esse era o cenário que estava aí diante dos irmãos. Né? Ele estava tentando amenizar essa situação e o sofrimento dos irmãos quando ele fala da angustiosa perseguição. Oi. Agora sim, voltou. Perdoa, irmãos, pequena falha técnica aqui, mas que já foi prontamente sanada. Muito bem, então, essa era a situação que estava vivenciando e Paulo está tentando poupar os irmãos desse sofrimento, né? Mostrando que essa perseguição realmente estava acontecendo, havia essa questão da promiscuidade, toda essa dificuldade, Paulo mostrando para os irmãos, e parece que os irmãos não estavam apercebidos disso tudo. Precisava de alguém com uma visão mais ampla, uma visão mais panorâmica do quadro, para trazer e mostrar para os irmãos essa situação. Terceiro ponto aí, irmãos, trata daquela ideia dicotômica, né, de que os irmãos que eram casados, eles tinham uma situação, eles se colocavam numa situação inferior aos que eram solteiros. Havia essa questão do que o carnal era diferente do espiritual no sentido de corpo. O corpo humano era tratado como carnal diante dessa situação por muitas pessoas de dentro da igreja. E isso acabava trazendo um problema muito sério, porque eles diziam que aqueles que se casavam, pelo fato deles terem a relação sexual, eles eram colocados numa situação de crentes de segunda categoria ou de segunda classe, né? O que era um ledo engano. E Paulo vem combatendo isso, mostrando de maneira clara. Então, diante de todo esse quadro, diante de tudo isso que estava acontecendo, Paulo vem mostrar para os irmãos, agora especificamente, né, para um grupo de pessoas, que essa situação estava errada. E ele vem trazer um ensinamento, balizando tudo isso, para que esses irmãos possam, então, entender o que de fato Deus tem para cada um de nós, e especificamente para essas duas categorias, né? Solteiros e viúvas. Então, essas dúvidas estavam deixando os irmãos de Coríntios confusos. Para nós olharmos hoje, irmãos, parece muito simples tomar essa decisão, casar ou ficar solteiro. É muito simples, diante de uma situação confortável que nós passamos, né? Nós não temos perseguição no nosso país, graças a Deus por isso, temos liberdade de trabalhar, temos liberdade de cultuar a Deus, temos liberdade de andarmos, ir e vir, nada disso nos impede. Então, para nós é muito simples tomarmos essa decisão, mas Paulo está mostrando que diante das circunstâncias presentes, havia uma recomendação dele. E o mais importante também nós entendemos, que Paulo ele já vai tratar logo no início dessa fala, que isso não vem sob forma de ordem, não vem sob uma forma de mandamento, mas sim como uma opinião do apóstolo Paulo, uma opinião de um apóstolo, precisa ser considerado. Muito bem, dos versos 1 até o versos 24, nós vimos Paulo trazendo diversas instruções gerais para a situação do casamento. Paulo tratou das responsabilidades do casamento, logo no início do capítulo 7, falando ali de o que cada cônjuge tinha que se responsabilizar. Falou das questões do divórcio e novo casamento, né? Nós tratamos na exposição
passada, e agora aqui ele vem trazendo uma orientação mais específica, voltada para os solteiros e também para as viúvas. E é assim que ele vai então chegar nesse capítulo 7. Nós temos que entender também, irmãos, que havia ali nesse contexto todo de dificuldade, alguns irmãos que estavam realmente decididos a servirem a Deus mesmo, né? Não é aquela coisa de usar essa situação como uma fuga de casamento para não ter responsabilidade. Logicamente que tem essas pessoas, mas existiam muitos dos irmãos que estavam ali realmente querendo servir a Deus. Aqueles que queriam, por exemplo, migrar para a área de missionários, de missões, de evangelismo, né? Então, para ele viajar como solteiro, era bem mais fácil. Como casado, já ia envolver despesa, envolver levar mais pessoas, talvez vários filhos, é aquela situação mais complicada. Então, nesse contexto aqui, é que Paulo vai trazer essa instrução, tanto para os solteiros, como também para as viúvas. Então vamos ver, diante de tudo isso aí, as orientações que Paulo tem para esse grupo de pessoas aí, né? Do versos 25 aí do capítulo 7, né, nós vamos ler todo ele agora, do 25 ao 35, Paulo vai trazer uma orientação especificamente aos solteiros, tá? Como ele vai tratar aqui as virgens, mas incluindo aí jovens, né, rapazes, moças, solteiros, aqueles que nunca se envolveram com o casamento. Do verso 36 ao 38, ele vai tratar de uma orientação aos noivos, aqueles que estão em pré-núpcia. E do 39 ao 40, sim, vai vir uma orientação específica para as viúvas, né? E ao final nós faremos uma conclusão e algumas aplicações práticas, e assim nós encerraremos então o capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Convido os irmãos então a abrirem as suas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 7, do 25 até o 40, que diz assim: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas, se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que sejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Muito bem, irmãos, até aqui, versos 40. Esse trecho da palavra de Deus, irmãos, é um trecho bastante difícil, como nós acabamos de ver, né? E o que complica um pouquinho mais é o fato de que
pelas respostas que a gente tem aqui, a gente precisa deduzir as possíveis perguntas. Por exemplo, no verso 25, ele diz: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Ao usar essa expressão, com respeito a, aqui na verdade Paulo está apresentando uma resposta a uma possível pergunta sobre as jovens virgens solteiras da época lá. Possivelmente essa seria a pergunta a respeito dessas pessoas, né? E Paulo então traz essa resposta, com respeito a. Então, quando ele trata disso, nós vimos que há essa possível pergunta. E aqui, ele não tem um mandamento, ou seja, ele não tem uma fala específica de Jesus para esse grupo de pessoas com relação a este assunto. Olha, você que é solteira, jovem, tem que casar. Não, não tem isso. Ou, não, você não tem que casar. Paulo diz que não tem uma fala específica de Jesus para esse grupo de pessoas. Então, ele vendo que não tem isso, ele traz uma opinião, mas não uma opinião de uma pessoa qualquer, uma opinião de um apóstolo. Alguém que pela misericórdia de Deus recebeu a graça de ser fiel ao Senhor, fiel no tocante às coisas de Deus. Deus, por graça e misericórdia, concedeu a Paulo essa fidelidade na escrita desse assunto. E ele então vem tratando, mostrando a importância dessa fala para essa categoria de pessoas, né? Solteiros. Da mesma forma, ele vai tratar também com as viúvas, né? Nesse primeiro momento, ele está falando que ele não tem uma fala específica para as virgens, para as jovens solteiras. Percebe que a preocupação de Paulo, ela está vinculada àquelas circunstâncias que nós acabamos de ver, tá? Perseguição, a situação da cidade de Corinto e também aquela visão dicotômica de que havia uma separação. Quem era casado caía para uma segunda categoria de cristãos. Na verdade, Paulo está combatendo isso tudo. Ele vai mostrando e vai avançando e mostrando cada vez mais esse quadro que parece que os irmãos ainda não haviam se apercebido, como eu disse. Versos 26, ele disse: considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer como está. Então, nas mensagens anteriores, nós vimos diversas vezes Paulo orientando os irmãos. Foste chamado solteiro, permaneça solteiro. Foste chamado dessa forma, permaneça dessa forma. Então, permaneça na maneira como foste chamado, né? Por diversas vezes a gente vê Paulo orientando isso. Mas isso não quer dizer que Paulo é contra o casamento. Não, nada disso. A gente vai ver daqui um pouco mais. Até parece, de fato, que Paulo está contra o casamento. Mas não, ele põe por terra essa dúvida aí. Daqui um pouquinho a gente vai chegar lá. Então, aqui já no verso 26, a gente vê que os irmãos estavam passando uma hora muito difícil de perseguição. E Paulo está mostrando esse quadro para eles. Olhem para a situação que vocês estão passando. Olhem para esse quadro que está aí diante de vocês. Toda essa dificuldade vai trazer mais sofrimento para vocês, para que você que está solteiro. Se você se casar, você vai ter mais problemas para você depois ter que fugir, carregando esposa e filhos, vai ser mais difícil. Se você tiver que servir a Deus, você já não vai ter todo aquele tempo que você tem como solteiro. E se você tiver que fazer qualquer outra coisa que vai exigir um pouco mais, você vai ter que dividir o seu tempo entre servir a Deus e servir a sua família, né? Então, diante dessa situação, aonde eles estavam correndo risco de perderem as suas vidas, perderem seus bens, perderem até mesmo a sua liberdade, Paulo está trazendo essa direção. E outra coisa também que acontecia na época, irmãos, quando o irmão ele deixava o judaísmo e vinha para o cristianismo, os líderes da sinagoga obrigavam as esposas a abandonarem o marido. Não, esse aí já não serve mais para ser seu marido. Ele agora não é mais um servo de Deus, ele caiu, ele não serve mais. E acabava obrigando as esposas a deixarem o seu marido. Então, a gente vê que essa situação, Paulo vai avançando e mostrando até onde a situação vai chegar com essas perseguições e essa dificuldade. E o que ele quer, na verdade, é livrar os irmãos dessa situação de sofrimento. Então,
Nós vamos caminhando um pouco mais, chegando aqui no verso 27, Paulo vai trazendo essa instrução, mostrando, e parece que os irmãos não se aperceberam ainda, parece que eles ainda estão um pouco letárgicos com relação a tudo que está acontecendo à sua volta, e vivendo de uma maneira ainda um pouco despreocupada. Verso 27, Paulo entra então e mostra claramente: você está casado, não procure separar-te. Está livre de mulher, não procures casamento. Então, Paulo está dizendo, se você é solteiro, fica solteiro. A situação agora não está favorável para o casamento. Lembrando que é uma questão circunstancial, tá? Não podemos pegar esse quadro e aplicar em todas as situações. Tempos diferentes. Então, Paulo está dizendo, se você está solteiro, permaneça solteiro, continue servindo a Deus na posição que você está, continue se envolvendo com as coisas concernentes ao reino de Deus, busque ter mais relacionamento com Deus, se envolva com outros jovens, com outras moças que também tenham esse mesmo objetivo. Jovens, amigos, amigas que vão te aproximar de Deus. Isso vai ser bom para você. Não se preocupe com essa situação de casamento agora, porque a situação momentânea ela é angustiosa e eu estou querendo poupar vocês disso. Então, continue servindo a Deus, continue buscando a Deus, não busque a sua realização em qualquer outra coisa. Não, foque em Deus, busque em Deus. E a palavra de Deus diz que nós sempre teremos perseguições. A Bíblia relata, né? É importante nós não deixarmos de pontuar a respeito dessa situação. Evangelho de João, nós estudamos recentemente, né? Capítulo 15, versos 18 e 19, eu vou ler para os irmãos. Né? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Versículo 19, se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, essas perseguições vão existir. O que nós temos é que ser grato a Deus por nós não termos essa perseguição em nosso país, especificamente na nossa cidade, mas já existem irmãos que estão passando por perseguições severas e perdendo, inclusive, a liberdade de até a própria vida em alguns países, né? Nós sabemos muito bem disso. E a orientação que Paulo deixa, então, é que você está solteiro, continue solteiro, sirva a Deus solteiro. É possível você servir a Deus nessa posição em que você está. Continue servindo a Deus, não se preocupe em, porque agora eu me tornei cristão, tenho que casar às pressas. Não precisa disso. Agora, se você também tem intenção de casar, Paulo fala que não tem nada de errado, não há nenhum impedimento, não há nenhum pecado, tá? E ele fala também quanto aos casados. Está casado ou casada, né, tanto faz com o cônjuge, não procure separar-te. Por quê? Quando nós casamos, nós fizemos um compromisso diante de Deus e das testemunhas que ali estavam juntos, né? De seguirmos casados, então, até que a morte nos separe. E Paulo está trazendo essa situação de que não é conveniente agora, por conta de que você se tornou um cristão, você abandonar sua esposa. Né? Um pouco atrás aí, né, lá no versículo 14, ele fala que se a mulher é incrédula, versículo 13 e 14, né, se a mulher é incrédula ou o marido é incrédulo, que você não a abandone. Paulo está mostrando essa situação pós-conversão. Então, se Deus ganhou a vida de um, o outro ainda está na lei, ainda está no judaísmo, não abandone, continue servindo a Deus, porque essa sua esposa que ainda não foi ganha pela clareza do Espírito Santo, ela pode ser ganha, né? Há uma maior oportunidade, maior chance dela ser ganha pelo seu testemunho, pela sua vida e o seu bom proceder. Caminhando um pouco mais, irmãos, chegamos ao versos 28. Aqui Paulo, então, dá uma cajadada naqueles que estavam querendo trazer uma situação mais complexa aqui. Do jeito que está caminhando aí, o apóstolo Paulo, ele é contra o casamento. Tá? Não, negativo. Verso 28 ele diz, mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Aqui então, irmãos, está o ponto que Paulo está tentando livrar esses irmãos por conta dessa situação que eles estavam vivenciando. Aqui no verso 28, ele traz esse esclarecimento
aparentemente óbvio nos nossos dias, mas para quem estava vivenciando aquela situação e não estava se apercebendo, Paulo mostra que essa situação ele ia trazer muitas angústias, muitos sofrimentos. Mas, se diante de tudo isso, com todo esse quadro que está aí diante de vocês, vocês ainda assim decidem se casar, não há nenhum impedimento, vocês podem se casar. O que eu estou tentando fazer é poupar vocês de passarem por essas perseguições, tendo mais pessoas engajadas com vocês aí na questão do casamento. Da mesma forma, com relação a solteiros, né, virgens, se realmente querem casar, e as viúvas, né, não há nenhum impedimento. O que Paulo está tentando fazer é livrar dessas terríveis angústias que a perseguição iria lhes trazer, né? Então, por que essa preocupação de Paulo, né, tão insistente, né, e tão evidente? Acontece que, no meio da igreja de Corinto, irmãos, haviam aqueles que consideravam esse casamento uma espécie de segunda classe. O casamento para eles, não. O crente que casou, ele cai, cai para uma categoria de segunda classe, e aí já ficava jogadinho para os cantos, jogadinho para os lados, né? E isso acabava constrangendo aqueles que queriam buscar o casamento. Imagina a situação, a pessoa está solteira, está pensando em constituir família, aquele sonho todo, aí de repente alguém chega e fala, seguinte, né, casar, tudo bem, né, Deus que criou, né, Deus que instituiu o casamento, mas se você casar, você vai se envolver com a sua esposa, com o seu cônjuge, com o seu marido, aí você, logicamente, você já vai começar a entrar num caminho de praticamente um pecado, aí você já cai para uma segunda categoria, o que era, na verdade, um grande engano. E Paulo vem, então, traz uma importante fala a respeito desse assunto. E ele deixa muito claro, se você casar com isso, não pecas. Não tem impedimento nenhum. Não é pecado você se casar, mesmo diante dessa situação angustiosa, tá? E outra situação importante também que Paulo vem combater de maneira veemente é a questão do legalismo, irmãos. O legalismo estava presente na igreja de Corinto. E Paulo, então, vem deixando clara essa situação. Eles queriam, na verdade, jogar mais fardo para cima dos irmãos, né? Tratando os irmãos como um crente de segunda classe e querendo dizer que os irmãos já não eram mais tão espirituais como deveriam. Até se vocês observarem, no encerramento aqui, Paulo é um pouco irônico, quando ele diz, no versículo 40, ele fala, todavia será mais feliz, né, tratando para as viúvas, todavia será mais feliz se permanecer viúva, ou seja, sem casar novamente, segundo a minha opinião. E ele diz assim, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Por que Paulo é irônico nesse ponto aí com esses irmãos? Porque, na verdade, a igreja de Corinto, ela se julgava super espiritual, né? Tinha orgulho espiritual, nós tratamos desse assunto lá no capítulo 5, e Paulo, então, vem mostrando, né, que eu também penso que tenho o Espírito de Deus. Ele é até um pouco irônico nessa fala dele, porque os irmãos, de fato, se julgavam, né, super espirituais. E a respeito do legalismo, irmãos, é importante dizer que o legalismo, ele priva o cristão das bênçãos de Deus. Ele tira a liberdade que Cristo conquistou lá na cruz. E isso acaba prejudicando. E existe um tipo de legalismo que é o mais triste, é esse que vem sob forma de algo piedoso. Aquela coisa santa, né, espiritual. Não, se você continuar solteiro, você ficar desse jeito, você vai ser mais espiritual do que você casar. Quando, na verdade, muitos deles já estavam casados, desfrutando das bênçãos que Deus instituiu e estabeleceu através do casamento. Então, não tem nenhum pecado. E é importante que os irmãos tiveram esta fala da parte do apóstolo Paulo. Ele foi bastante claro nessa questão de trazer essa direção para os irmãos. Irmãos, no versos 29 aí, até o 31, Paulo traz agora aqui um ponto bastante importante. Ele entra um pouco numa visão escatológica, né? Esse é um ponto que eu disse para os irmãos que é um trecho aonde Paulo vai mostrando para a gente algo voltado para a escatologia, né? Que é uma parte da teologia, da filosofia que trata dos últimos eventos na história do mundo e até mesmo do desígnio final do gênero humano, né? Então, 29 até o 31, ele diz, isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia.
O que resta é que não só os casados sejam como se ou não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Muito bem, como eu disse aqui, Paulo traz uma visão escatológica. O que Paulo está nos mostrando com isso aqui, né? Então ele diz para os casados: sejam como se não fossem casados, não ponham a esperança de vocês no casamento. Não tem aquela história, não, quando eu me casar, bom, aí eu vou estar plenamente pronto para ir para a glória com o Senhor, ou não, eu vou ficar solteiro, porque solteiro eu vou para a glória com o Senhor. Não, não existe. Paulo está dizendo, casado, solteiro, tanto faz. O que importa é que você tenha um coração que ama o Senhor, que você creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isto sim vai ser importante. Mas não ponha a sua esperança no casamento, não ponha a sua esperança nas coisas desse mundo, né? Como ele está dizendo, essas coisas o mundo vai passar. O casamento é uma instituição criada por Deus. Foi Deus quem instituiu o casamento. Mas o casamento não pode ocupar o lugar do Deus que criou o casamento em nossos corações. A nossa visão, né, os nossos olhos, o nosso coração tem que estar voltado para o alto. A nossa esperança tem que estar firmada única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é que de fato vai nos salvar. O casamento é uma bênção que Deus deixou. Mas se você não se casar e você por vontade própria, com domínio próprio, você conseguir viver aqui uma vida para servir a Deus solteiro, não tem pecado nenhum nisso. Você pode servir a Deus tranquilamente. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é justamente isso, né? Para você não se apoiar nessas coisas, achando que essas coisas é que vão te levar para a glória, né? E da mesma forma quanto aos sentimentos e coisas desse mundo. Essas coisas todas vão ficar aqui, irmãos, assim como o casamento. O casamento, ele está do lado de cá da eternidade. Lá na glória com o Senhor não vai ter marido, mulher, filho, esposa, não. Seremos todos irmãos. Então isso é coisa que está do lado de cá, né? E Paulo mostra que não é pecado nenhum as pessoas se casarem ou permanecerem solteiras. Não tem nada de mal nisso. Assim como também não é pecado desfrutar das coisas boas que o mundo oferece. E tem muitas coisas boas, né? Carro confortável, né? Um tempo confortável como nós temos aqui, casa, passeios, tudo isso é muito bom. O que isso não pode é ocupar o primeiro lugar do nosso coração. A palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33, né? Buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aquilo que houver necessidade, Deus vai nos trazer. E é isso que Paulo está mostrando. Então, o que Paulo está nos levando com essa visão escatológica é que nós podemos desfrutar de tudo isso aqui nesse mundo, mas essas coisas não podem nos distrair a ponto de nós perdermos o nosso verdadeiro referencial, que é Cristo. Nós não podemos deixar de olhar para o nosso verdadeiro alvo. O nosso alvo tem que ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E essas coisas aqui acabam, de alguma forma, nos distraindo, né? Então, que possamos verdadeiramente nos voltar para Deus, parar de nos distrair com essas coisas desse mundo. E eu falo por mim, preciso tomar muito cuidado, porque é muita coisa. Se você para um pouquinho para olhar numa internet, por exemplo, daqui a um pouco você vê, irmãos, passou uma manhã inteira e você está ali, perdido ali com a internet, não fez nada, não produziu nada e está enchendo a sua cabeça de lixo. Então precisamos tomar muito cuidado com essas distrações que temos aí do mundo. Precisamos aprender a olhar para o alto, pensar nas coisas do alto, né? Então são tantas diversões tentando nos tirar do verdadeiro foco, né? Cristo e somente Cristo. Ele sim deve ocupar o primeiro lugar em nossa mente, nosso coração, principalmente. E aquilo que for necessário, irmãos, Ele vai acrescentar. Nós não precisamos ficar preocupados com necessidades, por quê? A palavra de Deus diz que Ele cuida dos pardais, Ele cuida das plantas, Ele cuida de tudo. Será que Ele não vai cuidar daqueles que Ele derramou o seu sangue precioso ali na cruz? Ou será que depois dele ter feito tudo o que Ele fez, nos salvando, Ele vai nos deixar à deriva? Então que, de fato, nós possamos viver aqui, mas olhando para o alto, entendendo que a nossa esperança não está nem no nosso casamento, nem em ficar solteiro. Outra coisa também é eu não me vangloriar, né? Ah, não, eu sou solteiro, né? Quem casou é diferente, como estavam fazendo os irmãos de Corinto.
Não, eu sou solteiro e quem casou, pronto, né, já caiu para a segunda linha. Ou até mesmo aqueles que eram casados, né, jogando mais fardo sobre os ombros dos irmãos. Então, o que a gente precisa de fato é buscar em Deus, buscar através da palavra de Deus, direção como essa que Paulo está nos trazendo nesta manhã. Muito bem, versículos 32 até o 35 aí. Paulo aqui então vem trazendo uma explicação clara, o que é que ele de fato está querendo nos mostrar e nos instruir com tudo isso que ele está apresentando para nós aqui. Versículo 32 até o 35 aí. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Muito bem, então depois de tudo isso que nós vimos, né, que Paulo vem mostrando, qual que era a visão, qual que era o quadro que se apresentava ali para os irmãos de Corinto, ele vem mostrando o que é que ele quer com tudo isso, o que ele vem mostrar para os irmãos com tudo isso, né? O que eu quero, na verdade, é que vocês não tenham essas ocupações que fazem parte das obrigações de cônjuges. Né? Vocês vão ter que, no meio dessa dificuldade toda, vocês vão ter que se dividir entre cuidar de um lar, cuidar da esposa, dar atenção para a esposa, dar atenção para os filhos, que nós acabamos de ver aqui que as implicações não são poucas, muitas vezes por negligência parece poucas, mas nós estamos vendo por instrução através da palavra de Deus, que nós temos muitas coisas a fazer dentro de casa. E é isso aqui que Paulo está dizendo. Tem muitas coisas a fazerem como marido, como cônjuge, e eu estou tentando poupar vocês disso tudo. Então o que eu quero, na verdade, é que vocês não tenham todas essas ocupações e vocês possam servir a Deus com mais liberdade. Então, para o solteiro, que realmente pretende, aqueles solteiros que realmente querem dedicar mais tempo a Deus, eles tinham sim uma certa vantagem. Por quê? Porque eles não tinham essas ocupações que nós vimos, tanto aí na EBD, quanto a gente está vendo agora, o que Paulo está nos mostrando, e que nós já vimos também lá no início desse capítulo 7. Quando você casa, você tem as implicações de marido. Você precisa dar atenção para sua esposa, né? Você tem as suas responsabilidades como marido, e Paulo está dizendo, né? Como solteiro vai ser mais fácil. Se você quiser, por exemplo, sair numa viagem missionária, como solteiro seria bem mais simples. E tem, irmãos, não é questão que, estão criando, fantasiando, não. Tem, nos nossos dias, jovens que por decisão estão vivendo uma vida para agradar a Deus, solteiras. Eu estava de serviço na última quinta-feira, lá no quartel da Costa Silva, e apareceu duas jovenzinhas, 23 anos as duas, vendendo lá uns pão de mel, inclusive com uma mensagem, né, um texto bíblico, e o objetivo delas é ir numa missão missionária lá para a África do Sul. É bem verdade que nós temos muito campo missionário ao lado da nossa casa, no pós-muro da nossa casa, dentro da nossa família. Quantas das nossas famílias também precisam ainda ouvir o Evangelho? Mas tem aqueles que, de alguma forma, Deus levantou para ir levar a mensagem lá até os confins da terra, como a própria palavra de Deus nos ensina. E existe sim, jovens por decisão, com responsabilidade, que têm essa vontade de servir a Deus sim, né? E com seriedade. E Paulo está falando exatamente desses, né? Que querem realmente ficar solteiro para servir a Deus. Não é ficar solteiro e viver uma vida promíscua, não é nada disso. Isso é abominável diante de Deus. Paulo está falando daqueles que querem ficar solteiro, mas querem dedicar-se a Deus. Isso é agradável aos olhos de Deus. Agora, quanto aos casados também, se você já é casado, ali Paulo está mostrando, não tem problema nenhum, continue casado, continue servindo a Deus casado como você está, não tem nenhum impedimento. Aliás, até hoje a gente vê em países aí de perseguições, irmãos que vão com a família,
passam apuro juntos lá e estão servindo a Deus com fidelidade, com compromisso, e que são bênçãos, são homens, famílias usadas por Deus para levar o Evangelho em lugares onde há perseguição. Quanto mais nós que aqui estamos no lugar onde não há isso. Então que, de fato, irmãos, possamos acordar para essa situação da evangelização também, né? Antes de qualquer coisa, nós sermos de fato, né, modelos, nós sermos testemunhos, né? Termos testemunhos naquilo que nós formos falar para alguém. E Paulo, então, deixa claro que, mesmo diante de toda essa situação, se quiser casar com isso também, não há nenhum impedimento. Pode casar-se tranquilamente, há, inclusive, uma bênção da parte do Senhor, né? A gente vê que o próprio Senhor Jesus, quando realizou o seu primeiro milagre, foi num casamento, né? E esse verso 35, irmãos, que eu trouxe na versão da NVI, para ficar um pouco mais claro para a gente. Ele diz: digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. A nossa versão ela é um pouquinho mais difícil para entender, mas na NVI diz assim: digo isso para o seu bem, e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Isso é o que diz a versão da NVI. Então, ela acaba facilitando um pouco mais o entendimento. Isso que Paulo está falando é para que não haja restrições, né? Ele não está tentando enredar ninguém. Não quero colocar restrições em vocês, não quero prender vocês, quero que vocês continuem com liberdade, vocês tenham liberdade. E quero que faça aquilo que vai ajudar vocês a servir melhor a Deus, com sinceridade, com pureza, né? Com fidelidade e com o mínimo possível de distrações, com desimpedimento, quer dizer isso, sem distrações. Então, isso é o que Paulo vem mostrando para os irmãos. No tocante a todas essas situações de dificuldade, Paulo está mostrando, ainda assim, o que eu quero é que vocês tenham liberdade de servir a Deus na posição em que você está. Está solteiro? Continua solteiro. Está casado? Continue casado e servindo a Deus. Não deixe de servir a Deus. Aqui, então, encerramos a parte de instrução especificamente aos solteiros. Versos 36 até o 38, nós vamos tratar da questão dos noivos. Tá? Então, aqui já vai falar daqueles que estão muito próximo do casamento. Versos 36. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casem. Irmãos, vamos pensar primeiramente no contexto aqui, como que era essa questão do casamento nessa época, né? A gente sabe que o casamento nessa época ele era organizado, ele era arranjado melhor, né, pelos pais, os pais que arranjavam os casamentos. Então, eles tinham essas preocupações. A filha começava, né, chegava lá 10, 12 anos, ele já começava a dar um jeito de procurar aqueles que já têm mais ou menos a idade para preparar lá um casamento, para quando chegar lá 18, 20 anos, já induzir a filha para o casamento. E aí tinha todo aquele ritual, né, pagamento dos dotes, aquela coisa toda. Então, era assim que funcionava a situação. Por isso que ele diz aqui, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já passar-lhe a flor da idade, o que Paulo está mostrando aqui? A filha já está chegando naquela idade, de 18, 20, 19, 20 anos, está passando essa idade aí. Está começando a ter um pouco mais de encontro lá com o namorado, já está em vias de noivado. A coisa já está começando a ficar muito próximo, já estão começando a andar muito próximo do caminho do pecado, já estão flertando com o pecado. Então, nesse caso, se a situação, as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem, porque é melhor casar e desfrutar da relação sexual dentro do casamento, que é uma bênção, do que entrar por um caminho de pecado, né, de prática de relação sexual fora do casamento. Isso é pecado diante de Deus. Então, isso é que Paulo vem trazendo, essa instrução. E aí ele diz, verso 37, todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo,
para conservar virgem a sua filha, bem fará. Então ele está dizendo aqui, se o jovem, o rapaz ou a moça, ele tem isso bem firme no seu coração, ele consegue controlar bem a sua vontade, ele tem domínio sobre a sua vontade, não está em busca de um relacionamento amoroso, não tem problema nenhum, pode continuar solteiro servindo ao Senhor, né? Continue servindo ao Senhor, bem fará se você se conservar nesse caminho, mas, como Paulo já explicou anteriormente, se for para servir ao Senhor. Agora, não vou ficar solteiro para eu poder ter mais tempo para sair, para passear, para se divertir, para fazer qualquer outra coisa, que não seja para a glória de Deus, isso de maneira nenhuma vai ser agradável aos olhos de Deus, né? Então, Paulo está trazendo essa instrução, mas tratando daqueles que realmente querem viver uma vida santa, reta diante do Senhor. No versículo 38, parece que, aqui sim, parece que Paulo fala, bom, agora ele não quer mesmo o casamento, né? Ele diz, e assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. Então, o que Paulo está mostrando aqui? Irmãos, quando ele fala assim, e assim, quem casa a sua filha virgem, não é que ele está dizendo, quem casa a sua filha, né, no sentido de pureza e tal, não. Ele está dizendo, quem casa a sua filha solteira, aquela sua filha que está lá em casa, ele faz bem em casar aquela filha solteira, que nunca teve envolvimento com o casamento e tal. Quem casa essa filha, faz bem, não tem pecado nenhum nisso, tá? Quem não a casa, faz melhor. Então, parece que Paulo está contra o casamento. Mas disso tudo nós temos que levar em conta as circunstâncias que eu acabei de apresentar para os irmãos aqui, que está na palavra de Deus. A situação angustiosa, né? Aquela situação de promiscuidade que estava lá na cidade de Corinto. Toda aquela situação da dicotomia, aquele problema todo. Então, diante desse quadro aí, Paulo traz esse reforço. Diante dessa circunstância, a melhor opção é você permanecer solteirinho. Fica solteiro, continua amando o Senhor, servindo ao Senhor, nessa mesma posição que você se encontra, né? Mas, como eu disse, se casar também, se diante de tudo isso, não, decididamente, eu acho que mesmo com tudo isso, vai ser mais difícil, vai ser mais complicado para eu viver solteiro, Paulo diz então que se case, não tem nenhum impedimento quanto a isso, tá? Então, esse é o ponto que Paulo trata da questão dos noivados, né? Noivos. Se você tem firmado no seu coração, você consegue caminhar servindo ao Senhor sem a preocupação do relacionamento do casamento, não tem nenhum impedimento. Ah, não, mas eu quero me casar, também não tem nenhum impedimento. Por isso que Paulo diz que ele não tem nenhum mandamento do Senhor. E isso aqui não vem em forma de mandamento, vem em forma de opinião do apóstolo Paulo, tá? Mas a opinião do apóstolo Paulo, então precisa ser considerado. Muito bem, irmãos, chegando já versos 39 e 40, uma orientação já para as viúvas, né? Agora especificamente para as viúvas, né? Aquelas que de alguma forma perderam o seu cônjuge, seu marido. Diz, a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, está livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Muito bem, Paulo aqui passa uma orientação geral, né? Morrendo o marido, a mulher fica livre para casar, da mesma forma, o homem também, por analogia, né? Morrendo a mulher, o homem também fica livre para casar novamente, porém, no Senhor, né? Ou seja, alguém que serve a Deus, um homem que verdadeiramente foi ganho pelo Espírito Santo de Deus, que serve a Cristo verdadeiramente, e não fora disso, né? Fora disso é julgo desigual. E, infelizmente, irmãos, algumas igrejas até se penduram nesse versículo, né? Ele está tratando de uma situação geral, mas tem alguns casos específicos que eu vou tratar aqui com os irmãos, né? E algumas igrejas, infelizmente, se penduram se prendem, né, na verdade, nesse versículo, para definirem como a única forma de poder se divorciar, ou seja, a única maneira de desfazer o casamento e do divórcio, um novo casamento, seria através dessa situação, né? Nós, porém, da ICCG, adotamos o seguinte, através da morte, é verdade, como esse caso aqui, através do adultério, né, que a gente trata lá em Mateus 18, através do abandono contumaz, aquele que é descrente, né, que ele realmente não quer mais caminhar com Cristo e abandonou verdadeiramente o lar,
aí sim, tanto a mulher quanto o marido que abandona o lar, nesse caso o cônjuge, né, fica livre e desimpedido para casar-se novamente. Logicamente que isso tudo acompanhado pela igreja. Aonde que a gente vê isso? Lá no versículo 15, né? Nós tratamos recentemente, né? Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, esse é o texto que nos ajuda para que a gente possa entender esse ponto. E Paulo está mostrando, então, essa questão. Há essa orientação, né? E também há uma orientação geral. Verso 40, aqui já encerrando, ele tratando especificamente com o caso das viúvas, né? Então ele diz: todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Veja bem, não é um mandamento, né? É uma opinião do apóstolo Paulo. Porém, uma opinião de um apóstolo, como eu disse, precisa ser considerado. E ele diz então: e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Muito bem. Paulo, já encerrando aqui, ele orienta que diante das perseguições e angústias, você, minha irmã viúva, que está aí, se você permanecer nessa situação, você vai ter muito mais tempo para servir ao Senhor, você vai ter muito mais condições e menos ocupações para servir a Deus. Lembra, né, a passagem de Marta e Maria, quando Marta estava naquela correria, né, aquela coisa toda, e o Senhor então repreende e diz, né, que a outra escolheu a melhor parte. Então, não é que é pecado essa situação, nenhuma das duas situações é pecado. Porém, se você quiser dedicar mais tempo ao Senhor, você vai ter, como viúva, né? Se você pode ter mais tempo, mas menos ocupações, né, para você dedicar-se verdadeiramente à obra do Senhor. E, como eu disse, não vem sob forma de mandamento, mas como uma orientação do apóstolo Paulo, que diz aqui no final, né? E também eu penso que tenho o Espírito de Deus. Então, essa é a questão que Paulo vem tratando e mostrando para solteiros e viúvas, né? Inclusive nesse período do noivado ali, aonde os pais organizavam o casamento. Então, os pais que, na verdade, encaminhavam muitos desses casamentos aí. E Paulo vem mostrando como que era essa situação. Muito bem, irmãos. Então, fazendo uma conclusão desse trecho das Escrituras, e depois nós vamos fazer algumas aplicações, eu vou trazer para os irmãos uma forma de nós aproveitarmos esse ensinamento de Paulo, para que a gente possa, de alguma forma, trazer para os nossos dias, né? Então, nesse trecho das Escrituras, Paulo, diante dessas circunstâncias todas que estavam ali diante dele, perseguições, legalismo na igreja, essa visão dicotômica e mais uma série de dificuldades que a igreja de Corinto estava vivenciando ali, permanecer na situação em que se encontrava ali era a melhor opção para os irmãos que estavam ali, né? Se os irmãos estavam solteiros, permaneçam solteiros, não se prendam a isso, não, eu tenho que casar para servir melhor a Deus. Não, é possível servir a Deus com inteireza de coração solteiro, mas desde que seja verdadeiramente no Senhor, uma vida reta, santa, limpa, diante do Senhor, e não uma vida promíscua, como eu bem disse, né? Como Paulo também orienta. E ele diz também: está casado, não desfaça o seu casamento. É possível você servir a Deus mesmo casado. Continue servindo a Deus no seu casamento. Use, aliás, a sua família ali como um laboratório para você praticar essas verdades que você tem ouvido. E é uma forma de trazer também para nós aqui nesta manhã. Nós aproveitamos com essa instrução que nós tivemos hoje aí na EBD. Saímos daqui já com esse intuito de aplicar essas verdades dentro do nosso lar. Então, naquele momento, diante de toda essa situação, casar e separar não era a melhor opção. Era melhor permanecer na situação em que estava. Inclusive as viúvas também. Permanecer na situação em que estavam. Permaneça assim como o caso das solteiras. Então, essa é a conclusão que nós tiramos, que na situação de perseguição, diante de um quadro difícil que eles estavam vivendo, a melhor coisa era permanecer na posição em que estavam. Assim como Paulo trata em diversos versículos aqui, quando ele diz: foste chamado solteiro, permaneça solteiro. Foste chamado casado, permaneça casado. E assim também diante desse quadro aqui, e é dessa forma que Paulo encerra o capítulo 7.
Fazendo algumas aplicações, irmãos, desse trecho, né? Paulo traz uma orientação para solteiros e também para viúvas. Tudo isso diante daquele quadro difícil que eles estavam vivendo, né? E ele deixa também algumas instruções que a gente pode aproveitar e aplicar nos nossos dias aqui. Primeiramente, o que a gente pode ver diante de tudo que a gente estudou aqui nesta manhã, tá? Diante desse quadro que a gente acabou de ver, irmãos, de perseguição, os irmãos vivendo uma situação difícil, tendo que estar se escondendo, tendo que estar fugindo, né? Perdendo seus empregos, não tendo condições de trabalhar para sustentar as suas famílias, a gente olha para a nossa realidade hoje, olha a liberdade que nós temos, olha o quanto o Senhor tem nos abençoado. Isso deveria gerar em nossos corações mais gratidão a Deus, pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Se a gente bem olhar em nosso meio, pela bondade e misericórdia de Deus, nós não temos pessoas em situação de necessidade extrema. Isso é bondade, generosidade da parte do Senhor, né? Um dia, como nós estamos vendo aí a mídia publicando o tempo todo que a temperatura vai chegar a tantos graus aí, né? Nós temos, pela bondade de Deus, o ar-condicionado para nos proporcionar um momento de conforto aqui. Então tudo isso deveria gerar em nossos corações uma gratidão a Deus. Nós não estamos passando por perseguições, nós temos liberdade, irmãos, de pregar a palavra de Deus. Então, se nós não estamos fazendo isso, é porque alguma coisa está faltando e é da nossa parte, não da parte do Senhor. Ele capacitava os irmãos diante da perseguição e tem capacitado irmãos em lugares tão longínquos, de tamanhas perseguições. Então, nós também podemos começar pelos portões da nossa casa, pelos muros da nossa casa. Então, há essa opção. E uma outra situação também é nós orarmos por irmãos que estão passando por situação de perseguição. Nós temos visto aí países da África do Sul, lá onde os irmãos estão sendo perseguidos, muitas vezes até queimados vivos, né? De lote, joga os irmãos no buraco, taca fogo e queima. E os irmãos continuam, não negam a fé, continuem sustentando, que são servos de Cristo. Então que possamos orar por esses irmãos, para que Deus os sustente, para que Deus continue dando sabedoria e graça para eles, diante de todo esse quadro de perseguição, eles continuarem amando e servindo o Senhor, não negar o Senhor. Que Deus os fortaleça e os sustente. Então, podemos orar por esses irmãos. Outro ponto importante: jovens, moças e rapazes que desejam servir a Deus e conseguem ter uma vida santa e piedosa, sem necessidade do casamento, não é pecado nenhum, jovens. Tá? Já vimos aqui de maneira exaustiva, mas é importante falar novamente. Paulo deixa claro que viver solteiro para dedicar-se a Deus é agradável aos olhos de Deus. Deus se agrada de jovens que realmente querem servi-lo. Deus fica feliz. Deus se agrada, irmãos, de você realmente viver essa vida para servi-lo. Mas, como eu disse, para servir a Deus. E não viver uma vida de solteiro, mas flertando com o pecado. Isso não é agradável de maneira nenhuma. Pelo contrário, isso é abominável aos olhos de Deus. E um outro ponto também que ele diz, mas se quiser casar-se, tanto moços, rapazes, ele trata as virgens, que era um termo usado na época para tanto jovens, né, rapazes, moças, que ainda não haviam se casado, eram tratados como virgens, né? Se quiser casar-se, não peca com isso, né? Tanto moços, rapazes, não tem nenhum impedimento, que se casem, mas desde que seja no Senhor, né? Alguém que realmente serve a Cristo, já falamos sobre isso. Quanto às viúvas, Paulo deixa a opinião de que diante da tribulação que estava vivendo ali, seriam mais felizes se permanecessem sozinhas. Ah, não vai casar, vai sofrer? Não, não é essa a questão. A questão é que, diante do quadro de perseguição, de angústia e de sofrimento, ela ia ter muitas ocupações e tribulações, por conta de tudo aquele quadro que eu já passei aqui para os irmãos, né? Mas se, diante de tudo isso, decididamente quer casar, não há nenhum impedimento, não é pecado, portanto que se case, né? E aí então, irmãos, a gente vê que Paulo encerra esse capítulo 7, deixando bastante claro que o casamento não é o estado definitivo do cristão, tá? Não é o casamento que vai trazer a satisfação plena para nenhum de nós, irmãos queridos. Não é o casamento que de fato deve estar em primeiro lugar em nossos corações. Não é ele que vai dizer que nós vamos para a eternidade com o nosso Senhor ou não. Não, de maneira nenhuma. Você vai casado, solteiro, viúvo,
se você realmente tem um coração que ama o Senhor, que crê no Senhor Jesus, que realmente entregou a sua vida a Cristo, é isso que vai te levar para a glória com o Senhor. Não é o fato de estar casado, estar solteiro, não, nada disso. Como nós vimos, né, naquela visão escatológica de Paulo ali, ele dizendo que o nosso coração não deve estar no casamento. Não é viver aqui casado, mas como se não fosse casado, olhando para o alto, né? Não que você vai abandonar as responsabilidades de casamento, não é isso, tá? Paulo não está dizendo isso de maneira nenhuma. Está dizendo que é para você viver aqui cumprindo com as suas responsabilidades de casado dentro do seu lar, mas entendendo que a nossa esperança maior não está aqui nesse lugar e nem tampouco no nosso casamento. Então, não é isso que vai nos levar para a glória com o Senhor, tá? Então, o que de fato deve encher o nosso coração de gozo e alegria, irmãos? O que de fato deve preencher o nosso coração, tá? Então, o que de fato deve trazer satisfação e principalmente uma viva esperança em nosso coração é a volta do Senhor Jesus Cristo. É isso que de fato deve estar ardente no nosso coração. Jesus disse que voltaria para nos buscar e nós temos que estar aguardando, anelando por essa volta, ansiosamente esperando que o Senhor de fato volte para nos buscar. É nisso que deve estar depositado toda a nossa confiança, irmãos. Não é no nosso casamento, não é nas coisas desse mundo. Isso aqui, como Paulo diz, isso vai passar. Isso vai passar, isso é passageiro. Nós precisamos viver aqui com os nossos olhos voltados para o alto, aguardando ansiosamente pela volta do nosso Redentor que vive, o Senhor Jesus Cristo. A nossa confiança não pode estar firmada nas coisas desse mundo, isso aqui tudo vai passar. O que nós precisamos fazer é viver aqui, desfrutar das coisas que Deus tem nos proporcionado, que é uma bênção sim, desfrutar do casamento, como nós tivemos instruções aqui no começo, né? Desfrutar daquilo que Deus nos proporcionou, né? Uma vida de casado, a relação sexual dentro do casamento, tudo isso é uma bênção que Deus proporcionou para que os seus filhos desfrutem de tudo isso. As coisas que Deus tem proporcionado a cada um de nós, e cada um de nós é testemunho do quanto Deus tem sido generoso conosco. O que nós precisamos de fato é termos um coração grato a Deus, temos um coração que realmente ama o Senhor, que se envolva mais com as coisas concernentes ao reino de Deus, se envolva mais com a igreja, né? Isso sim é importante. Por quê? Porque de outra forma nós vamos acabar nos envolvendo com coisas que não edificam, coisas que não glorificam a Deus. E nisso nós acabamos perdendo o nosso referencial, que é Cristo, e tão somente Cristo. É onde deve estar voltado toda a nossa confiança. Então, irmãos, diante de tudo isso, como eu disse, parecia muito simples a gente dizer para os irmãos, não, você está solteiro aí? Rapaz, arruma uma noiva aí e casa. Muito simples. Mas a situação em que os irmãos estavam vivendo era uma situação bastante difícil. E uma coisa que gostaria até de dizer aos jovens também, que numa das reuniões dos jovens aqui, né, a gente estava conversando sobre acerca do namoro, né, falando dessa questão. E um ponto que me chamou a atenção é o que a gente estava estudando e diz que muitas vezes nós escolhemos uma namorada que depois se torna uma noiva e depois se torna uma esposa, e a gente de maneira nenhuma a gente pensa que lá na frente essa esposa vai nos dar filhos e esses filhos vão gerar netos e dali vão surgir outras famílias. E a gente não tem noção do tamanho da responsabilidade que é você escolher para caminhar com você alguém que depois vai gerar várias famílias lá para frente. Isso tudo é muito sério. Eu convido os jovens também a pensarem a respeito dessa questão, né? E sempre estarem presentes na reunião de jovens, que a gente aprende bastante também com isso. Então, irmãos, diante desse quadro todo que se apresentava ali, Paulo está mostrando que, diante dessa situação, está muito complicado para vocês, está tendo perseguição, está tendo dificuldade, vocês não vão conseguir trabalho, vocês não vão conseguir sustentar a família, vocês não vão conseguir sequer se manter livre aí, vocês podem ser presos, vocês podem até perder a vida. Diante dessa situação, o melhor que vocês fazem é permaneçam na situação em que estão. Está casado? Fique casado, não procure separar-se. Está solteiro? Não procure casamento, fique solteirinho, que Deus vai te sustentar nessa situação em que você está. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã, e pedir a Deus que realmente continue falando aos corações dos irmãos, que a palavra de Deus realmente seja
depositada com todo carinho, seja acolhida pelos irmãos com todo carinho, porque é a palavra de Deus. Como eu disse aqui, se a gente fosse escolher temas, dificilmente a gente ia ter tanta profundidade como Paulo está mostrando aqui nesse trecho, através das Escrituras, a importância de tratar de um assunto como esse, falando especificamente aos jovens e às viúvas. Que a palavra de Deus realmente continue falando ao coração dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos orar e agradecer ao Senhor, por este momento. Pai, nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo e pela Tua Santa Palavra, que nos mostras, Pai querido, que o Senhor é um Deus zeloso, que se preocupa, Pai, com cada um de nós, especificamente. O Senhor se preocupa com cada um de nós individualmente. Prova disso é nós vermos, Senhor, o Teu falar amoroso, a Tua exortação, através da Tua Santa Palavra, aos jovens solteiros da nossa comunidade, também aqueles que nos ouvem pela internet, e também às viúvas, Pai. Isso tudo o Senhor nos mostra, que há uma liberdade em Cristo Jesus. Que nós não usemos dessa liberdade para ultrapassá-la ao ponto de chegarmos à libertinagem. Não, Pai, que possamos verdadeiramente considerar o Teu falar. E que assim, a tua amada igreja possa continuar amando o Senhor, servindo o Senhor cada qual na posição em que se encontra. Seja casado, seja solteiro, sejam viúvas, seja em qual situação for, Pai. O Senhor sabe da situação e conhece o coração de cada um. Então que o Senhor continue sustentando cada um na situação em que se encontra. E que o Teu santo nome possa ser glorificado através das nossas vidas. Assim oramos e te agradecemos por esse momento importante de exposição da Tua Santa Palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.